Boa noite, como é que vocês estão? Eu estou um pouco atrasado, estou fazendo a lição de sábado, domingo e quinta. A gente já vai entrar na segunda, eu não fiz ainda. Desculpa, é que semana passada foi corrida, eu tive 2 semanas de orações, eu fiz umas 6, outras 8, e muita visita, então eu acabei me atrasando um pouco. Mas olha, eu vou recompensar, eu vou voltar no tempo e vai dar tudo certo, tá bom? Espero que você goste, se você gostar, coloca um joinha. Se você puder, compartilha, se inscreve no canal, assim você ajuda nesse ministério. A lição dessa semana é um assunto incrível, falando sobre relação social. Comenta a questão de família, lidar com filhos, com marido, com mulher. Fala a questão de escravos, um assunto interessante, forma de lidar com empregados, com o Estado e assim por diante. Eu vou comentar também, então, em relação a domingo e quinta-feira, que faz uma ligação entre uma coisa e outra, ok? A lição de domingo fala a relação do Estado, que a gente deve ouvir o Estado, que a gente deve dar atenção ao Estado e que a gente não deve ficar indo contra o Estado. Se você for parar para ver, todo governo tem o seu ponto positivo. Você for ver o governo do Collor, ele foi impeachmentado, as pessoas falaram muito mal dele, mas eu já ouvi alguns economistas, eu não entendo de economia nem de política, então se você não concordar comigo, não precisa nem comentar isso, porque eu não entendo mesmo. Mas eu já vi alguns amigos comentando, olha, o governo dele foi ruim por um lado, mas o Collor, ele abriu o mercado externo, isso aí foi muito positivo para a economia brasileira, isso possibilitou uma concorrência entre as indústrias nacionais e as indústrias externas, e hoje a gente se tem carros populares mais baratos por causa dele, então teve seu ponto positivo. O governo Lula, ele, apesar das críticas que nós ouvimos, ele trouxe luz para todos, ele trouxe vários benefícios sociais, então ele trouxe benefício. O governo do FHC, ele trouxe uma estabilidade monetária. Eu não entendo de política, como eu disse para você, não entendo dessa questão econômica, mas a verdade é que todos os governos eles têm seu ponto positivo e negativo, e a Bíblia fala que nós, como os cristãos, devemos apoiar o governo, devemos obedecer, ainda que isso seja um pouco pesado. Você deve dar seu imposto, você não deve sonegar imposto porque o governo não presta, você deve dar um imposto, você deve, é o que fala em 2 Pedro 2, 13 em diante. Vamos olhar. Fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem faceis emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai-vos todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus e honrai ao rei. O que está falando é que Deus é quem coloca as autoridades e que você deve obedecer às autoridades. É isso que está falando aqui. Não importa qual autoridade, você como cristão deve obedecê-lo. O que está falando? Que você não deve ficar indo contra, porque a autoridade ajuda a colocar a organização, ela ajuda a colocar quem faz o bem para um lado, quem faz o mal para o outro, ainda que façam coisas erradas. Na época de Pedro, quando ele falou isso, ele estava debaixo do jugo romano, que fazia muitas atrocidades. Eles faziam torturas, eles crucificavam as pessoas, eles exploravam as pessoas, usavam do poder, e mesmo assim Pedro fala o quê? Sujeitai-vos à autoridade. Você como cristão tem que dar exemplo. Ok, até aí parece que está tudo interessante, quer dizer, então não é para revoltar. Mas quando você vai na lição de quinta, e você agora vai para Atos, nós na lição de quinta, vamos para Atos, capítulo 5, versículo 27 a 32, isso é muito interessante, 5, você vai ver uma aparente contradição. Atos 5, 27 a 32 fala o seguinte: trouxeram, apresentando-se no sinédrio, o sumo sacerdote interrogou, dizendo expressamente, vos ordenando que não ensinais esse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Quereis lançar sobre vós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Peraí, o mesmo Pedro que falou para se sujeitar à autoridade, está falando que ele foi contra a autoridade e que falou que adianta obedecer a Deus do que os homens? É para obedecer a autoridade ou não? Ficou confuso? É para obedecer a autoridade? Sim, sempre. Até as autoridades irem contra Deus. Se a autoridade humana, se o prefeito, o governador, se o policial
está te pedindo para fazer algo que é contra o que Deus te pede, contra a Bíblia, contra os princípios que Deus te pede, nesse caso, apenas nesse caso, você pode ir contra ele. Porque nesse caso, vale a pena ser preso, ser morto, mas não quebrar a vontade de Deus. Então, qual é o conselho? Sempre siga a Deus, faça a vontade de Deus. Pode seguir as autoridades? Sempre siga as autoridades. Se você não concorda com ela, você até pode ir contra ela de forma educada, de forma ponderada, assim como Gandhi fazia uma revolta não violenta. E Gandhi fazia isso. Gandhi, ele promoveu o que ele chamava da revolta sem violência. Ele saía às ruas sem ao mesmo empunhar armas. Ele ia para mostrar que era possível, sem violência, você promover a paz. Então é possível você fazer uma greve sem precisar quebrar as coisas. Uma greve sem precisar estimular a violência e você ir contra a autoridade. Você pode ir contra de uma forma educada. É isso que está falando. Você pode falar, eu não concordo com esse governo, sem necessariamente ir contra de uma forma violenta ou ostensiva. Mas sempre que possível, vá a favor do governo. É o que fala a Bíblia. Mas se o governo for contra a Bíblia, se o governo te pedir para fazer coisas erradas, nesse caso, você está livre para ir contra, porque antes compete obedecer a Deus do que os homens.